caminhada do teu filho, Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria a ele, Pai. Que o Senhor venha usar ele, Pai amado, fortemente nesta terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Amém. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Amém? Amém. Amém, Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias novamente lá em Oséias, capítulo 10. Oséias capítulo 10, versículo 12. Essa é a maravilhosa Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor lá em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Amém. Você pode se sentar? Glória a Deus. Irmãos, Deus nos entregou este tema, né? E o próprio versículo, né, ele já diz muito sobre este tema, né? Sobre buscar incessantemente ao Senhor, né? Através deste capítulo de Oséias, né, a gente tem uma dimensão melhor do que o Senhor queria para aquele povo e do que o Senhor quer para nós, né? Neste momento. Aleluia. E como a maioria, eu acredito que já conhece, né, um pouquinho da história de Oséias, né, o profeta Oséias, um profeta que foi desafiado praticamente por Deus a fazer algo que eu acredito que ninguém faria, né, que é se casar com uma prostituta, né, e mesmo sabendo que ele passaria por situações muito complicadas, né, que aquela mulher viria a o trair, a o abandonar, a o desprezar, a largar ele. E quando ela fizesse isso, o Senhor ordenava a ele que ele fosse lá e buscasse ela novamente, recolhesse ela, cuidasse dela e tomasse ela para si novamente. E novamente aconteceria a mesma coisa, irmãos. Aquela mulher, homem, né? Iriam trair, iriam o abandonar e iria sair, e ele teria que ir lá e recolher ela de novo. Irmãos, isso representando, né, aquele povo de Deus, né, representando o nosso povo, né, também nós como povo de Deus, que muitas das vezes nós somos vários e muitas das vezes recebemos o bom e do melhor e abandonamos ao Senhor, né? E justamente no início desse capítulo, o Senhor ele começa a falar sobre justamente isso, né, irmãos? Oséias ele começa falando: olha, Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. E através disso, o Senhor, Oséias fala, né, que Israel, o Senhor colocou Israel num lugar bom, que produzia muito bons frutos. Que Israel, ele era uma vide, né, luxuosa, né? Ela tinha, estava sendo rica, cada vez ela estava enricando mais. Só que o problema não era as suas riquezas. O problema é que conforme ela enricava, conforme ela
se adornava, mais ainda ela se afastava de Deus, né? Ou seja, conforme Deus dava os frutos para ela, conforme os frutos cresciam, mais Israel ia buscar outros deuses, mais Israel abandonava ao Senhor e iria buscar outros deuses. Irmãos, Oséias, ele foi esse profeta, né, irmãos, que falou, que clamou em momentos difíceis, em tempos de crises, né, em tempos que Israel estava sendo atacada, Israel estava sendo assolada, estava tendo muitas crises, e Oséias teve esse papel, porque aquele povo estava se afastando de Deus, aquele povo estava abandonando o Senhor. E o que acontecia? Que aquele povo, eles estavam cocheando em dois pensamentos. Aquele povo estava buscando, né, de certa forma, do jeito que eles achavam que era para buscar a Deus, né? Do jeito que eles tinham a concepção, eu tenho que buscar o Senhor assim, então eu vou buscar o Senhor assim. Então eles buscavam a Deus, mas ao mesmo tempo se entregavam aos seus prazeres, aos prazeres da sua carne, se entregavam à vontade de outros deuses, buscava a Deus, o verdadeiro Senhor Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo buscava a sua própria vontade e buscava também a outros deuses. Então ela estava dividida. A palavra do Senhor fala que Israel estava dividida, ou seja, ora eles buscavam ao Senhor e ora eles não buscavam, ora eles buscavam outros deuses. E isso, irmãos, é uma coisa que Deus, Ele não aceita. É uma coisa que é muito falada. O nosso Deus, Ele é ciumento. Ele quer que nós estejamos para Ele inteiramente, 100%. E uma coisa que Deus não aceita, irmãos, não adianta, porque quando nós estamos fazendo assim, nós estamos fazendo errado. Quando nós estamos priorizando, de certa forma um pouquinho, nós priorizamos a Deus, mas também estamos priorizando outras coisas. Nós estamos colocando essas outras coisas como prioridade em nossas vidas também. Nós estamos fazendo essas coisas como Deus em nossas vidas. Irmãos, adorar a Deus não é somente se prostrar a uma imagem de escultura, não é somente a deuses, ou buscar a outros deuses, não é somente se prostrar a um santo, a uma imagem de gesso, a uma imagem de madeira, a uma imagem de pedra. Não, irmãos, também é nós priorizarmos tantas coisas em nossas vidas à frente do nosso Deus, né? Quantas das vezes nós deixamos de buscar a Deus para fazermos outras coisas, para fazermos o desejo da nossa carne, a nossa vontade. E isso é o que o Senhor, Ele nos convida nessa noite, a largar a tudo isso que tem nos feito desviar os nossos olhares daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E os tempos difíceis, aquele povo, irmãos, eles não estavam passando por 1001 alegrias, mas eles estavam passando por tempos difíceis. Só que, irmãos, ao invés deles correrem para os braços de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, eles estavam se apoiando em outras coisas. Uma coisa que eles estavam fazendo é fazer as coisas como se aquilo que eles fizessem, aquilo que eles faziam era autossuficiente para eles viverem, né? Eles, como se eles estivessem se colocando em primeiro lugar, né? Como se eles fossem a única coisa necessária, e esqueciam do nosso Deus. Aquele povo estava como autossuficientes. Para eles, o que eles faziam bastava, e somente com a obra das suas mãos é que estava bem. Através dos reis, né? Aquele povo estava fazendo alianças com outros reinos,
né? Através daquele povo estava fazendo alianças com o povo do Egito, com outros povos ao redor daquela nação. E estavam se corrompendo, porque eram terras que buscavam outros deuses, eram terras que se entregavam, né, aos desejos da carne. E cada dia mais aquele povo estava indo a pior. E muitas das vezes, irmãos, em nossas vidas, até mesmo de nós, cristãos, servos de Deus, né? Às vezes nós estamos tão cegos com as nossas dificuldades que nós passamos a recorrer a tantas coisas, né? Seja na questão profissional, na questão espiritual, seja na questão financeira, seja em outras questões, né? Questão conjugal. Às vezes nós pensamos em fazer tantas coisas, né? Quando nós temos dificuldade com as nossas esposas, quando as esposas têm dificuldade com seus esposos, às vezes pensa em contar para a vizinha, às vezes pensa em contar para alguém que você acha que é da sua confiança. Quando nós temos uma dificuldade financeira, nós pensamos em recorrer a outras pessoas. E assim, nós recorremos a tantas coisas, nós recorremos a tantas opções, mas esquecemos da principal e única opção em nossas vidas, né? Que é o nosso Deus. Porque nós buscamos tantas portas de escape, mas esquecemos que a única porta de escape que nós temos é o nosso Deus. Então, irmãos, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, quando você estiver passando por alguma dificuldade, coloque primeiramente na sua vida o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque, irmãos, eu acredito que eu sou testemunha e que muitos irmãos aqui são testemunhas disso. Que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e colocamos o Senhor como opção, nós não nos preocupamos com as demais coisas. Porque quando nós colocamos ao Senhor e priorizamos ao Senhor, as outras coisas fluem de uma forma tão linda que nós nem imaginamos como que pode acontecer. Às vezes a situação pode parecer tão difícil, né, irmãos? Às vezes a situação pode parecer tão impossível, mas quando você decide depositar sua confiança inteiramente no Senhor, você vê as coisas fluindo, as coisas, os nós se desembaraçando, e aí você vê, meu Deus, como que aquela dificuldade tão grande se tornou algo tão fácil. Porque é simples, irmãos, porque nós confiamos no Senhor. E a confiança no Senhor não quer dizer que nós não vamos passar por situações difíceis. Nós passamos sim, todos nós passamos por provações, por situações complicadas, mas significa que o Senhor vai nos dar o caminho, o Senhor vai nos dar a solução. E a principal solução, irmãos, é buscar a Deus. A principal solução é se entregar aos pés de Jesus e esquecer que os problemas estão nos afligindo. Mas, irmãos, buscar a Deus não é somente estarmos aqui nessa casa, não é somente nós sentarmos aqui nessa cadeira, porque, irmãos, de acordo com o que nós lemos aqui, a palavra do Senhor diz que nós devemos semear para nós a justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre vós. O que essa palavra está dizendo para nós, irmãos? O Senhor, naquele tempo, através de Oséias, o Senhor estava falando: olha, Israel, olha, você tem semeado a injustiça, você tem semeado a iniquidade, você tem semeado a impiedade. Israel, se você continuar nesse caminho, vocês vão colher a minha ira,
Israel, se vocês continuarem nesse caminho, vocês vão colher o meu castigo conforme a minha medida. Mas eu não quero isso para vocês. A palavra de Oséias, irmãos, o Senhor ele mostra que o castigo ele vai vir, mas que o Senhor é o Deus piedoso, que o Senhor é o Deus amoroso. Então o Senhor fala: olha, o castigo ele pode vir, mas se vocês estiverem em mim, se vocês buscarem a mim, vocês vão ter bálsamo, vocês vão ter a cura, vocês vão ter o livramento. Irmãos, a palavra do Senhor fala: olha, Israel, semeie hoje a justiça, ou seja, semeie hoje as coisas boas, busque verdadeiramente aquilo que vem dos céus, cefai segundo a misericórdia. A palavra do Senhor fala que se nós semearmos a justiça, nós vamos ceifar a misericórdia do Senhor, né? E o Senhor, ele falou lindamente esses dias, né, sobre justamente a parábola, né, que o Senhor fala da semente, né? E os irmãos que estavam aqui puderam ouvir, né, o que a missionária Paula falou sobre a semente que cai entre os espinhos e a semente que cai no solo fértil. Aleluia. E o Senhor fala aqui que aqueles que vão semear a justiça, esses vão colher a misericórdia. E a palavra do Senhor, irmãos, fala que nós devemos lavrar o campo de lavoura. Irmãos, na minha rua ali, devido às grandes chuvas, né, lá as ruas são lamas, né, e tem a parte do meio que era cheia de mato, aleluia. E só que conforme a lama das ruas, ninguém queria andar nas ruas, né, porque era muita lama. Então o que as pessoas fizeram? Começaram a subir e passar pelos matos. E conforme as motos, os carros foram passando por aquele meio, os matos eles foram sumindo. Os matos eles não nasceram mais. Aleluia. E assim é em qualquer lugar. Numa estrada que você for, se uma pessoa passar, se muitas pessoas passarem no seu lugar, se motos e carros passarem em um lugar, aquele lugar não nasce mais nada, porque aquele solo ele está duro, ele está resistente, ele está endurecido. Então ali não vai nascer mais nada, ali não vai nascer nada, a não ser que alguém passe o arado ali naquele lugar e a terra se torne fofa, e aquele alguém semeie algo ali, e ali verdadeiramente vai nascer algo. Só que se não fizer isso, vai continuar do mesmo jeito que está. E assim é a terra do nosso coração, irmãos. Em meio às dificuldades que passamos, em meio a tantos problemas que nós passamos no nosso dia a dia, né? Muitas das vezes nós passamos que nem pensamos. O nosso cérebro está ligado no 220, né? Está vivendo na rotina. Nós estamos vivendo dia a dia. Nós acordamos de manhã cedo, nós vamos trabalhar, nós voltamos para o almoço, nós descansamos ali um pouquinho, depois corremos, vamos trabalhar novamente, passamos ali o dia todinho trabalhando, passando problemas, enfrentando tantas dificuldades, né, ouvindo coisas de pessoas, né, voltamos para as nossas casas, às vezes passamos por dificuldades na nossa casa, passamos por problemas, confusões, né, e às vezes nós chegamos aqui nessa casa e nós nem conseguimos buscar ao Senhor direito, porque o nosso dia foi tão sobrecarregado, tão difícil, que a nossa terra, ela está, do nosso coração, ela está endurecida, ela está rígida. E é como sempre falado aqui, a pastora sempre fala, há muitas palavras de Deus aqui nessa casa. Há tantas palavras que vêm verdadeiramente dos céus, irmãos, aqui nessa casa. Nós ouvimos aqui palavras de Deus. Só que o que acontece, irmãos?
Não adianta a semente ser boa, a semente ser algo bom, frutífero, se o nosso coração não estiver preparado para estar aqui nessa casa. Pode vir um caminhão de semente, um caminhão de palavras em nossos corações, mas se os nossos corações estiverem duros, se os nossos corações estiverem resistentes a ouvir a palavra de Deus, nós não vamos entender nada, nós não vamos guardar em nosso coração e aquilo não vai florescer, irmãos. Então o que nós devemos fazer é a missão que o Senhor nos dá, irmãos. É a missão que o Senhor nos dá, porque muitas das vezes nós chegamos aqui nessa casa, nós passamos, ouvimos os louvores, ouvimos a palavra e no final nós falamos que nós não sentimos nada, nós não sentimos presença, nós não sentimos Deus falando. Mas por quê, irmãos? Porque nós não preparamos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. E é uma missão que o Senhor nos dá, não é uma missão que Ele faz. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor, Ele arde os nossos corações, nos prepare para estar aqui nesta casa. Não adianta nós chegarmos aqui de qualquer jeito, não adianta nós estarmos aqui por estar, porque não vai adiantar nada. Você está aqui com o seu coração fechado, com o seu coração resistente, não querendo ouvir a palavra do Senhor, é a mesma coisa de você estar na sua casa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar na nossa casa? Não, irmãos, nós não vamos ficar na nossa casa, mas nós vamos arar o nosso coração, nós vamos preparar o nosso coração. Como é que nós preparamos? Nós preparamos durante todo o nosso dia, irmãos, buscando ao Senhor, conversando com o Senhor, fazendo as coisas boas, fazendo as coisas que é dos céus, agindo com o povo que é dos céus, com pessoas que é verdadeiramente a imagem e semelhança do nosso Deus, pessoas que verdadeiramente querem seguir aquilo que Cristo fez aqui nessa terra. Irmãos, nós precisamos, e assim nós vamos arar o nosso coração, buscando ao Senhor incessantemente. Nós vamos arar a terra do nosso coração. E aí quando nós chegamos aqui nessa casa, através dos louvores, através da palavra do Senhor, através dos profetas, a semente é lançada em nosso coração. Mas diferentemente daquela semente que foi lançada no meio do caminho, em lugar duro, a semente vai ser lançada em um coração que está com a sua terra arada. E aí, irmão, vocês vão ver a diferença. A diferença que é buscar ao Senhor com a terra do nosso coração arado, com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus. Quando nós estamos com nossos corações abertos para receber a palavra de Deus, irmãos, tudo muda. Tudo muda em nossas vidas. Porque nós começamos a sentir algo diferente, até nos mínimos detalhes, até no nosso ajoelhar para orar ao Senhor. Nós sentimos uma presença linda em nossos corações. Nós sabemos que o Senhor Ele está aqui conosco. E às vezes não é uma tarefa fácil, né? Às vezes, como eu falei, nós chegamos aqui tão cansados. E parece ser muito difícil. Mas o Senhor Ele nos dá a forma, né? Nós precisamos buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Ou seja, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele nos responda, até que Ele esteja conosco. Ou seja, se nós estamos com os nossos corações abertos, ou fechados, duros, enrijecidos, nós vamos buscar a Deus. Mas se o Senhor ainda não abriu os nossos corações, se ainda nós não estamos com os nossos corações abertos para receber a Ele, nós vamos continuar buscando a Ele. Nós vamos buscar a Ele incessantemente, irmãos. Aqui Oséias ele faz uma relação de semear, de lavoura conosco. E através disso, né, se nós vamos prestar atenção, quem planta, né, ele planta esperando que vai vir a chuva e tendo a certeza que vai vir a chuva.
E sabemos que a planta ela só vai vingar, ela só vai dar frutos se verdadeiramente vier a chuva. Se o Senhor não der a chuva, aquelas plantas, as árvores não vão frutificar. E assim é nas nossas vidas. É preciso ter perseverança, é preciso ter esperança que o Senhor ele vai derramar a chuva dele sobre as nossas vidas, irmãos. A palavra do Senhor é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça dele sobre nós. Irmãos, a justiça do Senhor ela vem com a chuva, independente se ela vai vir agora, se nós esperamos ela agora ou se ela vai vir depois. Nós não sabemos mais quando, mas ela vai vir. A chuva do Senhor ela vai vir, a justiça do Senhor ela vai vir, independente se nós esperamos ela ou não. A justiça do Senhor vai vir. Se nós estamos fazendo o bem ou não, a justiça do Senhor vai vir. Se nós estamos buscando ao Senhor ou não, a justiça do Senhor ele vai vir. Só que qual a diferença? A diferença, irmãos, é que quando nós estamos buscando ao Senhor verdadeiramente, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a justiça do Senhor, ela vem a nosso favor. Ela vem em nosso favor. Agora, se nós não estivermos buscando ao Senhor, se nós estivermos praticando a iniquidade, a justiça do Senhor ele vem contra nós. Então, não queremos ser atingidos por essa chuva de forma negativa. Não queremos receber a justiça do Senhor contra nós, mas nós queremos que a justiça do Senhor ela venha em nosso favor. Aleluia, Jesus. Aquele povo, irmãos, eles estavam praticando a iniquidade, eles estavam esperando uma chuva, só que a chuva viria contra eles. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor lá em Oséias 10 diz: eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Ou seja, devido à transgressão daquele povo, a justiça, o castigo do Senhor iria vir contra eles. E nós vemos isso na palavra de Deus. Quando o povo desviava os seus olhos da vontade de Deus, o castigo vinha contra eles. Só que quando aquele povo se convertia, voltava os seus olhos ao Senhor e voltava a buscar verdadeiramente a Deus, o Senhor lhe praticava justiça a favor daquele povo. O Senhor castigava cada um daqueles que fizeram maldade com eles. Então que nós venhamos ser servos de Deus, servos do Senhor, que busca Ele verdadeiramente, porque nós cremos que é assim, irmãos, mesmo em tantas dificuldades, acusações que têm vindo contra você, se você tem buscado ao Senhor verdadeiramente, pode ter certeza que conforme você busca ao Senhor, ao decorrer do tempo que você está buscando, está focado em buscar a Deus e não está se preocupando com A ou com B, pode ter certeza que Ele vai vir, vai derramar a chuva de justiça sobre a sua vida. Aleluia. Porque nós temos um Pai, irmãos. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Você não é órfão. Você tem um Pai. E se você busca verdadeiramente a Ele, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, irmãos. E o nosso Deus é um Deus amoroso. É um Deus que Ele pratica a justiça. Realmente Ele pratica a justiça. Ele é um Deus justo. Só que é um Deus amoroso também. Nosso Deus é um Deus que, quando nós decidimos confiar nele, quando nós decidimos buscar verdadeiramente a Ele como devemos buscar, o Senhor Ele faz coisas grandes e maravilhosas em nossas vidas. O Senhor Ele prepara coisas, promessas em nossas vidas cumpridas, conforme a vontade dEle, conforme nós buscamos a Ele. Nós recebemos o Senhor. E o nosso Deus, com o amor dEle, com o infinito amor dEle, Ele nos guarda, nos livra de todo mal, de tudo aquilo que vem para nos atingir,
de tudo aquilo que vem para nos derrubar, para nos desanimar. O Senhor, Ele está de braços abertos para nos proteger, nos abraçar, nos guardar e nos livrar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. E é muito bom servir ao nosso Deus. É muito bom estar aqui para buscar a Deus e verdadeiramente sentir a presença dEle. Então, irmãos, se o seu coração ainda se encontra duro, se o seu coração ainda se encontra resistente em receber a palavra do Senhor, em receber aquilo que Ele tem para te entregar, prepara o teu coração para que o Senhor venha falar contigo. Se ajoelha esta noite, quando você for dormir, se ajoelha aos pés da sua cama nesta noite e busque a Ele e se entrega a Ele e fala: Senhor, eu preciso me entregar de corpo e alma a Ti. Prepara o meu coração para receber a Ti, Jesus. Prepara o meu coração, porque eu preciso Te buscar. Eu preciso me entregar a Ti. Irmãos, esse é o nosso clamor. E é para isso que nós estamos aqui nessa casa, nessas 3 sextas-feiras, para entender o que o Senhor Ele tem preparado para nós e como nós devemos buscar a Ele. E eu creio que Deus Ele vai falar conosco. Verdadeiramente já falou, eu creio, hoje. E eu creio que Deus Ele vai continuar falando conosco durante esses dias, para que nós venhamos buscar Ele. Então, que os irmãos venham entrar nessa casa preparados para receber a palavra de Deus, preparados para buscar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. E essa é a palavra que o Senhor Ele falou comigo para falar com os irmãos nessa noite. Amém, irmãos? E assim eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.